para apresentar e para falar um bocadinho sobre o intestino, mas depois da palestra anterior, por acaso até foi bom ter acontecido, eu não vou debruçar muito sobre o intestino, senão ainda atrasamos mais aqui as apresentações. Mas só ter aqui duas ideias fundamentais. Portanto, como nós sabemos, e cada vez mais houve mais na comunicação social e na televisão, e, enfim, todas as formas de comunicação, que a nossa saúde começa realmente na boca. E começa na boca não só pelos alimentos que nós ingerimos, não é? Mas até mesmo pela nossa saúde oral, que às vezes até nos esquecemos disso. As nossas gengivas, os nossos dentes, tudo isso vai, portanto, influenciar toda a nossa saúde do trato gastrointestinal e, consequentemente, da nossa saúde do nosso sistema imunitário. E depois outra frase que muito se diz por aí é que realmente o intestino é o nosso segundo cérebro. E é realmente porquê? Porque ele tem, portanto, funções totalmente autónomas do resto do nosso organismo. E é também a nossa primeira barreira existente, portanto, para o nosso sistema imunitário. A primeira barreira do nosso sistema imunitário é exatamente o intestino, com todas as outras situações que a sessão anterior já teve a oportunidade de dizer. Portanto, já toda a gente sabe, o intestino doente geralmente tem sifo, tem uma disbiose. O que é que isto é, esta disbiose? É, portanto, um desequilíbrio da tal microbiota que nós pretendemos ter num intestino saudável. Para depois também termos o tal equilíbrio redox, que é importantíssimo no nosso sistema imunitário, na nossa parte do stress, da diminuição do stress oxidativo. Aqui tentei mostrar neste slide as tais vilosidades intestinais que fazem parte do interior, portanto, do nosso intestino. São elas que absorvem os micronutrientes necessários para a construção de um sistema imunitário saudável. Não vou avançar muito mais sobre esta parte. Portanto, o porquê deste aumento destas doenças autoimunes hoje em dia, que no fundo acabam por ser comuns e característicos a outras doenças que nós temos. Portanto, no fundo, o stress com que nós estamos no dia-a-dia, as nossas próprias profissões, a poluição em toda a nossa volta, a falta de exercício físico, e depois já estamos cansados com o stress, já estamos cansados, não nos apetece ir ao ginásio. Portanto, lá está a falta de exercício físico e a própria alimentação, que fazemos cada vez com menos horas exatas, com alimentos menos bons, digamos assim, entre aspas. E há aqui alguns aspectos que estão ligados exatamente a estas doenças, não só às doenças de uma forma geral, mas também às doenças autoimunes. Portanto, a tal desnutrição que muitas vezes temos, porquê? Porque nós sabemos que, por mais uma boa alimentação que nós tenhamos, a fruta, os vegetais, a carne, que embora às vezes as pessoas não queiram muito falar isso, mas é importante, tem vitaminas fundamentais que só a carne nos dá. Portanto, a desnutrição com que nós temos, não é? Porque os alimentos já não nos dão as vitaminas que nós realmente dão-nos vitaminas, mas não nos dão a quantidade, a percentagem que nós necessitamos, portanto, para termos um sistema imunitário forte e saudável. E por isso a necessidade de termos que fazer suplementação e por vezes não fazemos, ou por desconhecimento, ou porque realmente, olha, nunca ninguém se calhar nos chamou a atenção disso. Já agora vou aqui, como na palestra anterior tivemos aqui um bocadinho, uma publicidade entre aspas, à farmacêutica espanhola, eu agora também vou aqui fazer um bocadinho. Nós também temos farmacêuticas portuguesas que têm uma variedade de suplementação já muito boa para nós, como é a 2M Pharma, que desenvolve, tem uma gama ótima, está lá fora, no stand à esquerda, na última parte. Depois, para falar aqui um bocadinho, isto agora foi só aqui para quebrar um bocadinho o gelo, há uma situação cada vez mais existente na nossa vida e que está praticamente presente em todas as doenças, não só nas doenças autoimunes, mas numas doenças em contexto geral, que é isto que nós chamamos de mitocondriopatia. O que é isto da mitocondriopatia? Não é mais do que a hipóxia celular. Ou seja, nós temos uma organela chamada mitocôndria que fica no citoplasma de todas as nossas células. E essa mitocôndria, o alimento fundamental dela é realmente o oxigênio. Se nós pensarmos um bocadinho, nós podemos passar umas horas sem comer, podemos passar umas horas sem beber, mas sem respirar é que não.
E é o que se passa um bocado com esta mitocôndria. O alimento fundamental dela é realmente o oxigênio. E é ela que consegue controlar os radicais livres que vão estar em circulação. Ela consegue controlar, ou é a grande responsável por esse controle, pela existência também do stress oxidativo. E é esse stress oxidativo que causa-nos tantas doenças, entre as quais as doenças autoimunes. A mitocôndria é responsável por produzir, portanto, ela faz a produção do ATP, e é esse ATP, quando ela está bem alimentada pelo oxigênio, portanto, ela aumenta essa produção de ATP e, consequentemente, a energia. Portanto, aquela energia que nós precisamos para andar, para viver, para estarmos bem dispostos, é essa mitocôndria que produz, que é a grande responsável pela produção dessa energia. O outro problema e característica que existe na nossa sociedade hoje em dia é realmente o sedentarismo. Quando já estamos cansados, estamos ali frente à televisão ou a ver as redes sociais e cada vez fica... Porquê? Porque lá está, isto é tudo, como se costuma dizer, uma pescadinha de rabo na boca. Sedentarismo, não respiramos. Aliás, às vezes, até se repararem, às vezes até nos transportes públicos ou à volta no nosso trabalho, as pessoas às vezes até têm uma postura assim curvada, não é? Quase nem respiram. Nós às vezes nem respiramos como deve ser. E a respiração é realmente importante para oxigenarmos o nosso organismo. Por isso é que muitas vezes, às vezes vamos assim, estou cansado, nem me apetece ir ao ginásio. E uma pessoa vai ao ginásio, faz um sacrifício bestial, vai ao ginásio e vem de lá, até parece, olha, afinal fui ao ginásio, até venho com mais energia, estou mais forte. Porquê? Porque oxigenou. E como oxigenou, lá está. Aumentou o ATP e aumentou a produção de energia e isso vai tudo para o nosso organismo, para a nossa circulação. Eu gosto muito deste senhor, embora já desde 1931 ele já portanto, ganhou o Prémio Nobel da Medicina. O senhor Otto Warburg é um alemão, eu não sei falar alemão, peço desculpa, mas este senhor ele dizia que realmente a grande causa da maior parte das doenças é exatamente a hipóxia celular. E o que é a hipóxia celular? É aquela mitocondriopatia. Portanto, já ele, nessa altura, defendia exatamente que a falta de oxigênio, a falta de oxigenação, a falta de energia é a grande causa da maior parte das doenças e agora que nós falamos tanto das doenças autoimunes. Há uma ressalva muito importante, isto são só aqui umas noções importantes que eu gostaria de passar. Uma doença autoimune nunca vem só, nunca. Pode ser diagnosticada agora, olha, tenho um hipotiroidismo, passado uns anos vamos ter uma artrite reumatoide ou outro tipo de doença. Portanto, uma doença autoimune nunca vem só. E o que é que eu só queria aqui mostrar com este slide? É que existem sinais e sintomas comuns em quase todas as doenças autoimunes e por isso é que às vezes até é difícil diagnosticar que tipo de doença autoimune é. Mas há uma coisa importante. Todas elas têm diminuição do oxigênio da célula, diminuição da produção de ATP, diminuição de energia. Quase todas as pessoas têm estas características, têm uma grande oscilação de peso, têm hipotiroidismo, lá está, têm uma qualidade de sono fraca e têm problemas de intestino. Portanto, tudo isto, o meu objetivo da Carla era perceber como é que isto está tudo relacionado, não é? Portanto, o intestino, não é? Que é tão importante no nosso sistema imunitário, aliás, porque 80% do nosso sistema imunitário está no intestino e depende da sua saúde. Pronto, agora vou aqui passar a batata quente, entre aspas, à Carla. Ela vai falar realmente o que é a ozonoterapia, para então nós conseguirmos perceber, relacionar como é que a ozonoterapia pode ajudar no tratamento complementar das doenças autoimunes. Sim. Olá, bom dia. Tal como a Alexandra já disse, eu sou também enfermeira, muitos anos de bloco, e a minha paixão pelo ozono veio de há uns anos e por isso vou-vos falar agora aqui um pouquinho da ozonoterapia, a importância dela no nosso dia-a-dia. A ozonoterapia, como já referimos, é uma terapia complementar, é uma terapia coadjuvante,
A ozonoterapia é uma terapia natural. O seu auge, ou seja, a sua grande potencialidade como terapia tem a ver com o facto dela estar associada a outros tratamentos, a outras formas de cuidar, portanto, daí ela ser complementar. É uma terapia que há muitos anos que foi descoberta. Já na altura da Primeira Guerra Mundial se usava o ozono, usávamos a ozonoterapia para tratar as grandes infecções, as grandes feridas dos soldados com membros mutilados. Portanto, reparem, desde 1924 que se usava a ozono. A ozonoterapia usa, aliás, como agente ativo um gás. Esse ozono é constituído por 95 a 99% de oxigênio medicinal, ok? Vou referir oxigênio medicinal, e apenas 5 a 0,5 de ozono. Eu frisei aqui o ozono medicinal porque há por aí muita coisa com ozono atmosférico, com oxigênio atmosférico, e atenção a essas coisas. Assim como também há por aí muito gerador. O ozono, só um bocadinho atrás, o ozono é produzido através de uma descarga elétrica, e nesta altura, estamos numa altura do ano ótima para isto, onde há maior produção de oxigênio, de ozono, é no fundo de uma forma natural. Porquê? Porque há oxigênio no ar, estamos na fase das trovoadas, da emissão de energia, e produz ozono ambiental. No caso da ozonoterapia, nós produzimos ozono através de uma bala de oxigênio medicinal que entra num equipamento que nós chamamos o gerador. Este que nós temos aqui, não sei se aí atrás é possível ver, temos aqui um exemplar que por acaso é também de uma empresa que é a Sedecal, que a 2M Pharma também comercializa. Portanto, este equipamento é o que faz, no fundo, entra oxigênio neste gerador. Este gerador provoca a descarga elétrica que a trovoada provoca. Ele faz uma descarga elétrica e transforma o oxigênio em ozono, ok? Não precisa estar assim. Ok. Pronto. É através desta descarga elétrica que produzimos, e deste equipamento que produzimos o ozono, e é então aqui que temos a nossa fonte dos tratamentos de ozonoterapia. É feito com este equipamento, é a base, uma bala de oxigênio e o gerador é a base de qualquer tratamento com ozono. Este é um dos exemplares. Há outros exemplares mais dedicados à dentária, que é um outro que vulgarmente também a empresa comercializa, que é o Ozonet. Há também um outro de veterinária. Portanto, todos estes tipos de geradores têm que estar credenciados, ok? Têm que ter certificados e, lá está, usar oxigênio medicinal. Agora sim, vou falar-vos então de algumas propriedades que o ozono tem. O ozono tem uma ótima capacidade antioxidante. Ele é um gás que controla os efeitos oxidantes dos processos oxidativos. Como é que ele faz isto? Faz isto de uma forma controlada, de uma forma imediata e regular. Okay? Para além disso, ele acaba por... Isto aqui é um bocadinho contraditório. Ele é um antioxidante e atua nos processos oxidativos. Porquê? É uma forma temporária. Portanto, o que o ozono faz é um estímulo temporário perante as nossas células, tal como a Xana já disse. Ele acaba por fornecer, como vocês todos, ou se não sabem, vou-vos dizer, portanto, o ozono, assim que entra em contato com o nosso... Ele é um gás que entra em contato com o nosso organismo, seja sangue, gordura, qualquer forma do nosso organismo, ele imediatamente deixa de ser ozono e passa a ser oxigênio. Ou seja, o ozono não é mais do que 3 moléculas, 3 átomos de O, portanto ele passa a oxigenar melhor as nossas células. Ele estimula momentaneamente as nossas células, que por sua vez cria ali um estímulo,
que é momentaneamente oxidativo, faz com que as nossas células acabem por criar a sua capacidade antioxidante. Está bem? Daí, às vezes, parecer contraditório ser antioxidante e ele controlar os processos oxidativos. Neste processo, o ozono acaba por conseguir diminuir os radicais livres e regula assim o stress oxidativo. Ele inicialmente provoca ali um momento imediato de stress oxidativo, mas ele depois consegue regular esse stress oxidativo. O ozono tem também uma outra capacidade, que é a sua capacidade imunomoduladora. No fundo, ele tem uma propriedade que modula a estimulação do sistema imunitário, acaba por conseguir estimular o crescimento das tais células imunocompetentes e consegue controlar a síntese das imunoglobulinas. No fundo, ele acaba por ajudar na fagocitose e, deste modo, consegue controlar o sistema imunitário. Okay? Consegue manter um nível de sistema imunitário equilibrado. Para além disso, o ozono tem também, e daí já há pouco referi nas infecções, ele é um ótimo antimicrobiano, acaba por ser um bom agente para o combate, portanto ele no fundo é antibacteriano, é antifúngico e é antivericida. Ele é um bom antigermicida. Como é que ele consegue fazer isso? Acaba por conseguir regular e modificar o conteúdo celular através do seu tal efeito oxidativo, que acabamos agora de falar, de uma forma temporária, que faz com que as células acabem por criar as suas defesas, controla então a função microbiana celular e acaba por ser muito eficaz no controle das espécies multiresistentes, coisas que por vezes os antibióticos levam mais tempo. O ozono acaba por dar uma ajudinha, como eu acabei de dizer, ela é complementar a toda a outros tratamentos e acaba por dar uma ajuda nas espécies multiresistentes, cada vez há mais no nosso meio hospitalar e no nosso ambiente. Para além disso, o ozono também tem uma outra propriedade, que é a propriedade anti-inflamatória e analgésico, que acaba por ele consegue diminuir a produção dos mediadores de inflamação, ele inibe a ação das citocinas pró-inflamatórias e atua diretamente sobre os mediadores da dor. Portanto, ele age através da parte inflamatória e também consegue controlar os mediadores e os receptores da dor. Muitas vezes as pessoas acabam por criar aqui um limiar de dor muito maior. Isto também é feito como? Pela metabolização do oxigênio. Como há pouco disse, mais oxigênio nas nossas células, acaba por melhorar a microcirculação local, não é? E oxigena os tecidos, logo os processos inflamatórios não se instalam, ou pelo menos conseguem recuperar, e acaba por haver uma recuperação tecidular, e isto é ótimo, e volto a dizer, o ozono é complementar. Após um trauma, começam a fazer fisioterapia, portanto, tudo isso acaba por ajudar, ok? A recuperar nestes processos, muitas vezes que as pessoas aparecem junto de nós com processos inflamatórios. Para além disso, esta parte acho que já disse tudo, o ozono tem várias vias de administração. Até agora penso que não haja assim muita dúvida, se houver, a gente está cá para esclarecer, está bem? O ozono pode ser administrado por várias vias. Estas vias são dependentes da patologia e do grau e da capacidade com que o utente também consegue tolerar. A patologia tem muito a ver com o grau de severidade dessa patologia, o estado da patologia, e também tem a ver com, como é que eu vos explicar aqui, a recepção com que o doente acaba por ter ao tratamento. É um tratamento que tem que ter aqui alguns pormenores, que devemos de ser, como qualquer outra boa prática na área da saúde, ser uma boa praxe, temos que fazê-lo de uma forma bastante ascética, cuidadosa, fazer uma utilização de um gás de uma forma gradual, sermos cautelosos, a fazer, no fundo, escalonamentos não logo acentuados, mas sim progressivos, acaba por ser, no fundo, é aquilo que nós pedimos, é ter cuidados
que na saúde são importantes. Para além disso, já referi os cuidados a ter com o gerador, agora volto aqui a afirmar, atenção, tem que ser praticado por pessoas credenciadas, pessoas competentes, pessoas que estejam realmente dentro das áreas da saúde e que tenham estes princípios bioéticos sempre em mente, está bem? Das vias de administração, temos aqui as vias sistémicas, as vias locais e as vias tópicas. Eu vou começar aqui com as vias sistémicas. A Alexandra vai me ajudar, porque eu estou a começar a ficar com a garganta um pouco seca. As vias sistémica, a endovenosa, é considerada uma das vias muito direcionada para as doenças autoimunes, que é o que trazemos cá hoje. Portanto, o relacionamento do ozono com a doença autoimune, ela é feita de uma forma, como o próprio diz, endovenoso, em que é retirado um pouco de sangue, uma quantidade de sangue que é feito de acordo a um cálculo, de acordo com o peso da pessoa, retiramos, poncionamos uma veia com uma butterfly, acabamos por usar um anticoagulante, que é o citrato, colocamos citrato neste sistema que a Alexandra tem aqui na mão, que também cada vez mais usa-se menos quantidades de citrato, mas é uma questão de prevenção para não haver coagulação. Sim, avança. Só para explicar-te uma coisa. Nesta parte aqui, isto é um sistema portanto, esterilizado, uso único, portanto, isto é usado uma vez e é deitado fora. Funcionamos, como a Carla disse bem, a veia ao doente, não é? Funcionamos uma veia, a quantidade de sangue que tiramos, a quantidade de citrato é exatamente para não coagular o sangue, a quantidade de citrato que temos é de acordo com a quantidade de sangue que nós vamos recolher. E a quantidade de sangue que retiramos também é de acordo também com o peso do doente e com a patologia e também relacionado um pouco com a patologia e com a idade que esse doente também tem. Portanto, esta parte está ligada ao doente, à veia dele, e esta parte que vem aqui no balão, esta parte aqui, é para onde vai entrar o ozono, que vai sair daqui do nosso gerador. Nós programamos aqui a concentração que nós queremos, o volume que nós queremos, aqui entra o gás por aqui, portanto, por este sistema, aqui já está o sangue do doente, nós dissolvemos, portanto, abanamos devagar para não quebrar as nossas células, portanto, não provocar hemólise no sangue. E depois de misturarmos um pouco, abrimos aqui o nosso sistema, abrimos a torneira que está adaptada à veia do doente e vai reinfundir. Portanto, se isto correr bem, o doente só é funcionado uma vez. Portanto, às vezes, mas vai-me tirar o sangue e depois vai-me funcionar outra vez. Não. Isto é apenas, lá está, é importante aqui o doente também ter umas boas veias e uma boa... Há pouco, quando eu referi que tinha a ver com o doente, o aceitar do doente, não só o aceitar como terapia, mas também os acessos venosos que o doente tem, a capacidade que os doentes têm, porque se estivermos a falar de um doente que esteja a fazer quimioterapia, porque a ozonoterapia é muito indicada para doentes que estejam a fazer quimioterapia para ajudar a combater aquela sintomatologia após quimioterapia, portanto os doentes com câncer é muito usada. Claro que são doentes que têm acessos um tanto ou quanto, e para não haver esta situação de muitas vezes termos que picar 2 vezes, às vezes damos a optar ao doente outro tipo de via sistémica, que é também a insuflação retal. Mas antes de falar da insuflação retal, continuando ainda aqui na questão do sangue, há também uma via sistémica, que é a autoema minor. A autoema minor é mais ou menos semelhante como a major, tira-se muita menos quantidade de sangue, é retirada apenas 5 cc de sangue, colocamos a mesma quantidade, o mesmo volume igual aos 5 cc de ozono, fazemos também no fundo, diluição, uma mistura, e acabamos por depois administrar intramuscularmente. Claro, as vantagens desta minor. É uma terapia que também não está indicada para todo o tipo de doença autoimune, só para algumas, e a vantagem é realmente uma intramuscular. Mas há pessoas que preferem retirar sangue endovenoso do que intramuscular. Portanto, lá está, o paciente
é aqui muito o nosso mediador da nossa ação. Nós controlamos as doses e a concentração de acordo com as patologias, mas depois as vias de administração temos que entrar aqui numa negociação essa que é logo à partida na primeira consulta, quando fazemos a anamnese e informamos o doente e damos o consentimento assinado ao doente para ele realmente aceitar ou não este tipo de tratamento e o número de terapias, ou seja, de sessões que temos que fazer face à doença do doente. Portanto, isto é uma forma de nós, logo à partida, na anamnese, termos esse cuidado e acordarmos com o doente qual é o tipo de via a administrar. E a fazer uma pergunta... Exatamente. Se calhar não fiz, portanto, é tal e qual como a Major, escolhe-se uma veia. Efetivamente, nós optamos sempre por uma veia de maior calibre, quando possível. Recomendamos também, face à nossa experiência, que seja feita com calibre de butterfly ou de agulha endovenosa maiorzinha. É assim, as veias são más, às vezes tentamos, uma agulha mais fininha. Retirar sangue é fácil, para os 5 cc's às vezes não é difícil, mas no caso das autoemo majores, não é só retirar, nós temos que reinfundir e nós não vamos fazer uma segunda picada. Portanto, a butterfly fica ou butterfly é um abocate, fica na veia e temos que ter a atenção que temos que reinfundir. E, claro, não podemos estar 1 hora a reinfundir, de maneira alguma, porque também há um tempo considerável para o sangue estar à exposição solar e da luz. Não vai perdendo propriedades. Percebeu então como é que era a minha? Sim. Portanto, mistura-se com o ozônio e depois dá. Certo. Queres falar com a retal? Pronto, depois temos aqui a outra via de administração retal. A via de administração, exatamente, que é por insuficiência retal, também considerada uma via sistémica, é feita assim por uma sondazinha, não é esta sonda toda que vamos introduzir, até muitas vezes se faz uma medida que é da mão, daqui até aqui, e introduzimos mais ou menos isto. Há quem faça esta medição, há quem faça só quando introduzimos a sonda, e claro que ela tem que ser lubrificada, obviamente, muito bem lubrificada, para não causar, portanto, nenhum desconforto ao doente. Nós aí, sim. Nós, na maior parte das vezes, usamos um óleo ozonizado, porque efetivamente ajuda logo, para além de lubrificar, faz logo ali uma barreira na parte anal, e o óleo ozonizado há várias IPs, nós recomendamos sempre 400, 600, é realmente uma forma de lubrificar e fazer. Há muitas vezes, este tipo de doentes muitas vezes têm pequenas fissuras anais, portanto, isto é uma forma logo de nós podermos atuar. Desculpe ter interrompido, Jana. Depois temos também a via vaginal, que também é com uma sonda, também podemos fazer com esta sonda, mas também já existem instrumentos próprios. Temos que avançar. Mas ainda estou um bocadinho em stand-by. Temos que avançar rápido. Parece assim um conezinho com uma entrada de ozônio e outra saída do destrutor, porque o ozônio, uma das vias que é proibida realmente é a inalação do ozônio. Ele é tóxico porque as nossas células pulmonares não estão preparadas para o metabolizar. Portanto, é a única via que está mesmo contraindicada. Aqui só uma via também sistémica, que por acaso nós não pusemos lá, é também esta via auricular. Isto parece um estetoscópio, mas não é, está preparado para ser administrado por aqui. Portanto, retiramos daqui o ozônio e vamos colocar por aqui. E a pessoa já tem, depois de colocarmos um bocadinho de água, porque o ozônio, a água, o óleo, são condutores fundamentais e muito bons, portanto, na introdução do ozônio. Esta via é muito boa, por exemplo, para situações de amigdalites, otites, cefaleias, até mesmo para situações depressivas também é ótimo, porque oxigena, e até mesmo problemas dentários também. Ajuda-me, Rita,
Dos implantes. Dos implantes e da ATM. Exatamente, da ATM. Exato. Também ajuda muito. Pelo menos diminui ali o desconforto. Depois, temos as vias locais. As vias locais são consideradas tanto subcutâneas, intra-articulares, intradérmica, também via distal, às vezes, como nós temos lombalgias, também podemos fazer, que é ótimo. Depois temos as vias tópicas, que também já têm ozono, como é o caso dos óleos, que nós já falámos. Jana, deixa-me só, antes de passarmos para as tópicas, ainda aqui nas locais, há uma coisa que é muito importante: o ozono é muito utilizado nas feridas dos pés diabéticos e das úlceras de pressão. É realmente uma das grandes potencialidades também do ozono, é no tratamento de úlceras, depois de ser bem desbridadas, bem limpas. Pode-se usar a bolsoterapia, fazendo a limpeza do membro com água ozonizada. Colocamos eu vou acelerar um bocadinho que a gente está atrasados. Colocamos uma bolsa. Esta bolsa temos que fazer a expressão para não haver ar, depois de realmente fazermos a tal lavagem com água ozonizada, fazemos a expressão, tiramos todo o vácuo, acabamos por fazer um bom isolamento aqui em cima e ligamos ao ozono e fazemos a ozonização com a bolsa. Aqui, ao contrário das outras vias, deve-se começar sempre com doses um pouquinho mais elevadas, enquanto que nas vias sistémicas as doses devem ser de menor para maior. Aqui pode-se realmente começar com doses maiores. Eu não vou entrar em pormenores, essas situações nós... São doses maiores quando a ferida está infectada. Quando a ferida está infectada com bactérias ou com fungos, nós começamos realmente com concentrações maiores, não é? Porque lá está, como vocês viram ainda há pouco, a Carla disse, o ozono é basicamente germicida, não é? E para ele ter essa função germicida, as concentrações têm que ser maiores. Quando a ferida já está limpinha, digamos assim, já com aquele aspecto que quer começar a cicatrizar, aí sim nós é o contrário, reduz. Nós reduzimos a concentração do ozono, porque como vocês viram ainda há bocado também nas propriedades do ozono, há uma proliferação, uma otimização da proliferação tecidular, portanto, do crescimento tecidular. Porquê? Porque há uma maior circulação, uma melhoria da circulação Xana, temos que andar. Não é? Xana, temos que andar. Há um aumento de produção de óxido nítrico e que melhora essa tal microcirculação e, a posteriori, conseguimos ter a tal cicatrização que tanto ambicionamos. Em relação às vias tópicas, vou também ser muito rápida. As vias tópicas podemos usar com óleos, os óleos que já há pouco falei. Temos vários tipos de óleos, dependente da concentração do ozono dentro do óleo ozonizado. Estes óleos ozonizados são de uma essência quase sempre de azeite e eles têm várias funções. Quanto maior o IP, é mais para as situações de infecções, diminui-se, e estes óleos são ótimos para questões dermatológicas, questões de dermatite e eczemas. Para além desses, temos também alguns cremes, o shampoo ozonizado, a pasta dentífrica ozonizada é ótima. Temos aqui algumas pessoas da dentária que sabem para gengivites, é bastante eficaz. E os sabonetes. É o contrário, é o contrário. Faz as setas, vê lá nas setas. É um resumo. A ozonoterapia é realmente uma terapia natural, complementar. Portanto, este é um resumo. Está dependente de cada indivíduo, dependente das suas respostas, da medicação que ele faz. Portanto, é no fundo dos hábitos de vida diários. Isto é tudo muito bonito com a ozono, mas se as pessoas não complementarem com bons hábitos alimentares, com um bom sono, com uma boa hidratação, com um bom exercício físico, não é milagroso. Isto, como eu disse desde o início, é complementar. Eu vou só então aqui abordar muito rapidamente, já passamos muito tempo, algumas doenças autoimunes que a ozonoterapia pode ser usada como tratamento complementar. Não se esqueçam que a gente diz sempre tratamento complementar. Nada substitui as outras terapias convencionais. Aliás, o ozono até aumenta, melhora, amplifica até as propriedades das outras terapias. Temos aqui, nós escolhemos estas quatro doenças, são aquelas que mais têm impacto na nossa sociedade: a fibromialgia, cada vez mais pessoas, a psoríase,
que é tão mau para a autoestima, a artrite reumatoide e a esclerose múltipla também. Como veem, tem uma base comum, que é a grande inflamação que elas têm e aqui, lá está, vai ter um bocadinho as propriedades do ozono. Queria-vos dizer que isto que nós estamos a falar, e devemos estar aqui a falar, e que o ozono tem uma fundamentação científica, embora haja muita controvérsia e que não existem estudos, existem sim estudos. Muitos. Muitos. Queria-vos falar aqui da Declaração de Madrid, que já vai na terceira edição. A última foi em 2023. A grande impulsionadora foi a doutora Adriana Schwartz. Claro que ela não fez sozinha. Teve a ajuda de muitos médicos, muitos cientistas, muitos investigadores internacionais que conseguiram chegar a um consenso, que às vezes é difícil com estes cérebros todos, conseguiram chegar a um consenso de que, através das investigações que fizeram, quais as doenças em que nós podemos usar o ozono, não é só nas doenças autoimunes, até mesmo em muitas patologias do intestino, gástricas, enfim, uma panóplia delas, passo a expressão. E conseguiram chegar também à conclusão quais seriam as vias de administração mais adequadas, quais as suas doses, as suas concentrações, os seus volumes e a frequência desse tratamento. Portanto, eles conseguiram, está tudo, é quase como se fosse a nossa Bíblia, quando nós temos dúvidas, é lá que vamos buscar, está lá tudo. Nós escolhemos aqui um bocadinho a esclerose múltipla, porque é uma doença realmente muito impactante e que causa destrói completamente a vida de uma pessoa. É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, em que começa aqui as nossas células, os nossos neurónios, começa a haver aqui falta de comunicação, estes axónios começam a decrescer e começa, portanto, a haver aqui falta de comunicação entre as nossas células nervosas. E aí começam a aparecer situações como, às vezes, dificuldade de raciocínio, de memória, mais tarde até dificuldade na articulação das palavras, depois na própria movimentação e numa fase já posterior e já de declínio da doença, até mesmo dificuldade respiratória. Portanto, as pessoas acabam numa fase final desta doença realmente com dificuldade respiratória e depois, infelizmente, a morte. Aqui o ozono pode usar, a ozonoterapia pode ser, é um recurso com estes dois métodos, lá está aqui o nosso ozonozinho, com estes dois métodos é uma terapia maior e com insuflação retal. Aqui, muito rapidamente, a autohemoterapia maior é feita em 15 sessões durante 8 semanas e, portanto, começa por 3 vezes por semana nas 2 primeiras semanas. Como veem aqui, a concentração vai aumentando, embora o volume de ozono seja sempre o mesmo. Claro que isto depende de muita coisa, depende de como o doente chega na sessão anterior. Se o doente disser assim, olha, senti-me melhor, estou melhor, ok, nós pensamos assim, ok, podemos seguir à concentração seguinte. Se ele disser assim, olha, não, senti-me muito fraco, aí nós temos que pensar que se calhar não podemos aumentar assim muito mais a dose. Portanto, tudo isto depende um bocadinho da resposta que o doente nos der na sessão anterior. Portanto, tudo isto é feito gradativamente, com cuidado e respeitando muito a resposta do utente. E depois temos aqui a insuflação retal. Aqui é um bocadinho mais, são 20 sessões, 5 vezes por semana, portanto, mesmo 5 dias por semana, durante 4 semanas. Às vezes aqui nós sabemos que isto é quase impossível. O que nós tentamos fazer com os doentes é explicar que é importante para ter uns bons resultados, as coisas têm que ser feitas realmente como deve ser, tem que haver responsabilidade e disponibilidade do doente. Porque senão ele vai nos dizer, andei aqui a fazer ozono e não fez nada. Não pode ser. Este número de sessões pode parecer um pouco, isto é o que está preconizado, pode ser realmente... Ok, anda. Pronto, isto são alguns estudos que nós tivemos aqui, queríamos apresentar, a fibromialgia, aqui estão 3 estudos. Aqui está um outro estudo também sobre a fibromialgia, aqui já é artrite reumatoide, aqui mais 3 estudos de artrite reumatoide, e aqui só para finalizar a conclusão. É aquilo que eu já vos disse. Acima de tudo, temos que usar a definição de Hipócrates, que está baseado no conceito biométrico de não fazer mal. No fundo, o princípio da não maleficência. Portanto, primo non ser, a gente, na área da saúde, temos que ter isto sempre em mente, não prejudicar, ter uma boa prática, sermos umas pessoas que procuremos sempre o saber, estudar, temos que nos lembrar que estamos cá para ajudar e não para prejudicar, está bem? Eu resumo disto tudo. Há alguma dúvida? Estamos disponíveis, está bem?